Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um web meeting da SBAL. Agradecer aí a parceria de sempre que a gente tem com a Brascas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, que vai mudar muito da nossa prática do dia a dia nas nossas clínicas, que é sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar aí sobre esse tema tão interessante, a gente vai ter a ilustre presença do Dr. Felipe Svartman, que é advogado, trabalha no escritório BMA, que é um escritório grande no Rio de Janeiro, e tem tido muitas novidades com relação a essa lei. Felipe, com você, faça aí a sua introdução e vamos ver o que é que essa lei muda para a área de saúde. Vamos lá, obrigado, pessoal, boa noite a todos. Se alguém não me ouvir bem, eu peço que escreva, por favor. A gente está com uma conexão intermitente hoje. Eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, Bernardo, Thiago, a todos. É um prazer poder falar para um público tão qualificado que vai ser tão impactado com a nova lei de proteção de dados. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar agora a tela para mostrar para vocês. Posso já fazer isso, gente, ô Bernardo? Pode, tranquilo, Felipe, agora é com você. Eu preparei uma apresentação que tem duas partes. A primeira delas é um pouco mais geral, porque antes de entrar nos aspectos específicos de saúde, eu acho importante que vocês conheçam pelo menos os conceitos-chave da lei. E depois tem alguns tópicos mais específicos de saúde. Então, conforme for, eu vou correndo em alguns pontos que são menos importantes para o setor de vocês. E na parte que mais interessa, a gente aprofunda um pouco mais. Vocês já conseguem ver minha tela aí, não? Já dá para ver tua tela já, só precisa botar a apresentação aí. Perfeito. Agora foi, né? Perfeito. Maravilha. Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi editada em agosto do ano passado e que em dezembro, lá no apagar das luzes, já quase no fim do ano, acho que foi dia 28 de dezembro, teve uma medida provisória do presidente Temer alterando algumas regras dessa lei. Então, a gente tem hoje dois textos. O primeiro de agosto e um segundo que foi alterado em dezembro com algumas mudanças importantes, inclusive uma delas para o setor de saúde. Antes de falar da lei especificamente, eu queria só situar onde está a nossa discussão hoje. Existem duas formas de a gente regular a proteção de dados pessoais. Uma é o formato americano. Então, você vai nos Estados Unidos, tem uma lei para setor de crédito, uma lei para regular os dados na administração pública federal, uma lei para dados infantis, crianças, adolescentes, uma lei para saúde, que é o HIPAA, talvez conhecida por alguns de vocês, não sei, que é o Health Insurance Portability Act. E a gente tem um outro modelo de regulação de dados, que é o modelo europeu, que é uma lei geral. Então, é uma única lei aplicável a diversos setores, público e privado, online, offline, que disciplina, enfim, as mais variadas relações envolvendo dados pessoais. O Brasil acabou adotando esse segundo modelo, e o mundo tem adotado esse modelo, tá? Esse slide a gente vê isso de forma muito clara. Isso aqui é de janeiro do ano passado. O Brasil não tinha uma lei de proteção de dados, era uma minoria no mundo. Vocês podem ver que a maioria tem algum tipo de legislação protetiva. Em agosto, o Brasil já passou a ser um país com lei, então ficou azul no mapa. Isso significa que antes de agosto o Brasil não tinha nenhuma regra sobre dados pessoais? Não, isso não significa. O Brasil tinha o que a gente chama de uma colcha de retalhos normativa. Então, assim, a gente não tinha uma lei geral, mas a gente tinha a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Para o setor de crédito, tinha a lei do cadastro positivo. Para os órgãos públicos, tinha a lei de acesso à informação. E para as atividades online, tinha o Marco Civil da Internet, com o decreto que regulamentou a lei. Então, assim, não é correto dizer, às vezes a gente tem cliente que acha que, antes de agosto não tinha nenhuma regra, então. Não é verdade. Só que a gente tinha que recorrer a várias leis dentro dessa colcha de retalhos. A vantagem de ter uma lei geral, como o nome diz, uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente você ter uma única ferramenta normativa que vai se aplicar a vários setores, inclusive de saúde. Então, o que é essa lei? Ela é uma lei interessante que, primeiro, ela tem uma aplicação extraterritorial. O que significa isso? Ela pode ser aplicada a pessoas que sequer estão no Brasil. Então, ela vai ser aplicada se o tratamento de dados for realizado no país, ou se os dados pessoais forem coletados no Brasil, ou se o prestador de serviço tiver como objetivo oferecer bens e serviços
ou tratar dados de pessoas localizadas no Brasil. Notem que não são necessariamente brasileiros, são pessoas que estejam no Brasil. Então, sei lá, uma rede de hotéis que está recebendo estrangeiros está sujeita às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que não sejam brasileiros, porque seria um tratamento realizado no Brasil e também uma coleta feita no Brasil. Então, são duas hipóteses de aplicação da lei. Se estiver muito rápido, eu vou pedir para vocês me interromperem, por favor, tá, gente? Porque são muitos conceitos e, às vezes, pode ficar confuso. Então, essa é a lei. Provavelmente, ela vai ser aplicável a vocês por uma razão muito simples. A gente já cansou de ter cliente aqui, principalmente no começo da lei, que perguntava assim, mas eu não trato dado pessoal, eu só recebo dado pessoal, recebo de uma empresa e tal. Dificilmente alguma empresa não vai estar sujeita à lei. Pelo seguinte, o conceito de tratamento de dados pessoais da lei é um conceito muito amplo, tem quase 20 verbos. Eu grifei em vermelho e em azul as atividades previstas como tratamento de dados. Então, o simples fato de receber, acessar, distribuir, utilizar, reproduzir, armazenar, eliminar, extrair dados, tudo isso entra no conceito de tratamento de dados pessoais. Então, hoje, eu consigo responder com muita segurança. A gente tinha cliente que dizia, antes da lei, eu não processo dados, eu só acesso dados. Eu estou sujeito a algum tipo de regra? Hoje a resposta é muito clara. Tudo isso entra no conceito de tratamento de dados pessoais. Então, a lei trata... Agora, onde que cada empresa entra na lei, né? Onde que ela está enquadrada? A lei trata de duas figuras, dois agentes de tratamento. Primeiro é o controlador. O controlador é aquela pessoa natural ou jurídica que toma as decisões relativas ao tratamento de dados. Então, escolhe o que fazer, como categorizar, como classificar, como organizar, a quem transferir. Esse é o controlador de dados. O operador é aquela pessoa que também pode ser natural ou jurídica e que realiza o tratamento em nome do controlador. Dá um exemplo. Aquele parceiro de soluções tecnológicas que a gente contrata, empresa de Big Data, otimização de dados, aquela folha de RH, que às vezes a gestão da folha é terceirizada, então, qualquer serviço de nuvem, computação em nuvem, cloud, soluções tecnológicas em geral, às vezes podem ser enquadrados ou como um co-controle, ou seja, teria dois controladores, mas muitas vezes a gente tem uma relação que o hospital seria um controlador, o médico, o consultório seria um controlador, que é quem toma as decisões sobre o que fazer com os dados, e o operador seria alguém realizando o tratamento em nome do controlador. O que a lei traz de interessante? A figura do encarregado de dados, que na legislação europeia, lá fora, se chama de DPO, o Data Protection Officer. O que significa isso? A gente vai ter agora o CEO, o CFO, o CTO de tecnologia e o DPO. Esse é o profissional que vai ser primeiro, a lei, e aí é importante lembrar aquilo que eu falei no começo. A gente tem uma lei com um texto de agosto, quando foi sancionada pelo presidente Temer, e depois veio uma medida provisória, poucos meses depois, em dezembro, alterando algumas coisas. Aqui vem a primeira alteração. A lei, ela prevê que tem que ser uma pessoa natural indicada pelo controlador. Ou seja, não dá para ser aquele robô, aquele chat automático do site, não dá para ser a PJ a princípio, uma pessoa natural. Segundo, ela vai ser o canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, ou seja, funcionários, clientes, pacientes, enfim, quem quer que tenha os dados pessoais tratados, e a autoridade nacional que foi criada. Então, é uma figura intermediária. Aí a pergunta que todo mundo faz, todo cliente, quem que é o encarregado? Cada empresa se organiza da melhor forma. Tem gente que acha que é trabalho jurídico, tem gente que acha que é trabalho de compliance, trabalho de RH, até a gente já viu, ou TI. Normalmente, as áreas que a gente mais vê envolvidas com essa função são essas, compliance jurídico e TI. Ele é alguém que tem que saber de níveis de segurança, NGS, níveis de garantia de segurança, DNS, por exemplo, de prontuário, mas também alguém que tem que saber responder um ofício de uma autoridade pública. Aí chega um promotor, pede alguma informação à polícia, enfim, uma delegacia. Então, essa é a pessoa que vai ser a ponte entre autoridades públicas, titulares de dados e o controlador. E por último, como última característica,
é necessário ter identidade e informação de contato pública. A gente já teve cliente que fala, pô, eu quero ter DPO, mas não quero revelar, não quero ter informado no site. Não dá. Então, assim, essas são as 3 características. Veio a medida provisória, e aqui eu vou fazer uma alteração no slide, ó, e ela tira a menção à pessoa natural. Ela não prevê expressamente que o DPO pode ser uma pessoa jurídica. Mas ao subtrair a menção à pessoa natural, o entendimento que tem sido firmado hoje é o de que agora vai ser possível que o DPO seja uma PJ. Então, assim, a medida provisória ainda tem que ser aprovada pelo Congresso, está dentro do prazo, mas se for mantida a redação atual, com a alteração da medida provisória, a gente entende que pode ser uma PJ ou uma pessoa natural. Se a medida provisória não for aprovada dentro do prazo, volta à redação anterior. Até agora tudo certo? Muito rápido? Tudo beleza, Felipe? Tranquilo. Então, beleza. Aqui tem uns conceitos que eu acho que a gente pode passar para ganhar tempo. Mas o que eu queria falar? O interessante dessa lei é o seguinte. Até então, a gente tinha um entendimento, a gente importou a regra geral da Europa, que era a seguinte: só posso tratar dados pessoais com consentimento. Mas a gente esqueceu de importar as 9 exceções que eles tinham desde 95. Uso para fins de saúde, execução de um contrato, proteção de crédito, evitar fraude. E agora a Lei Geral de Proteção de Dados corrigiu essa falha. O consentimento continua sendo uma das hipóteses que autorizam o tratamento de dados, mas não é a única. Hoje a gente tem 10 hipóteses que estão aí marcadas com esses ícones. E não tem hierarquia entre elas. Consentimento não é mais relevante que as outras, não é melhor. Não. A gente pode tratar dados com consentimento informado e inequívoco do titular, mas também pode tratar dados para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Então, não tenho consentimento, mas a ANS me exige alguma coisa. Mas o I-Social me exige alguma coisa. O Ministério da Fazenda não tem problema. Você não tem consentimento, mas tem uma obrigação legal te exigindo. Execução de política pública para vocês interessa, porque a menos que seja um hospital público, talvez. Exercício regular de direito de processo também não. Para se defender, você pode, enfim, invocar os dados de alguém. Para esse setor de saúde, a gente gosta de destacar, principalmente, proteção da vida ou da incolumidade física. Então, por exemplo, alguém chega atropelado no hospital, não vai precisar pedir autorização para pegar a carteira da pessoa, para ver lá o tipo sanguíneo dela. Não precisa. E para tutela de saúde por profissionais da área. Isso é importante. Não é falar qualquer um agora pode tutelar a saúde. Não, tem que ser um profissional da área. As outras hipóteses eu acho que não vale a pena a gente mencionar agora, só porque não são tão específicas para vocês. Órgão de pesquisa, enfim, BGE, não precisa de consentimento, enfim. Só para vocês saberem que hoje existem 10 hipóteses, 2 delas mencionam expressamente saúde, e isso permite que se drible o consentimento com uma exigência. Para dado pessoal sensível, as hipóteses são mais reduzidas, já não são 10, são 8. E o consentimento aqui tem que não ser inequívoco, mas específico. Vocês podem ver a diferença na redação. Para tratar dado pessoal comum, é necessário consentimento inequívoco. Para tratar dado pessoal sensível, é necessário consentimento informado e específico destacado. Então, é um requisito um pouco mais rigoroso do que o consentimento genérico para dado pessoal. Aí, antes alguém pergunte, qual que é a diferença entre dado pessoal e dado sensível? Eu já calculei aquele slide. O dado sensível é um dado que tem uma proteção adicional para a lei, principalmente para fins de consentimento, mas também para compartilhamento. Então, por exemplo, dados sexuais, religiosos, de saúde, biométricos, étnicos, políticos e sindicais. Em resumo, aqueles dados que, se fossem divulgados, causariam um potencial discriminatório, aqueles dados que, se revelados, permitem uma discriminação, são dados sensíveis para a lei, e saúde é um deles. Então, aqui, as hipóteses são mais restritas, mas continua tendo as 2 de saúde, de proteção da vida e tutela da saúde. Até aqui tudo certo? Tudo perfeito, Felipe. Escutando bem você aí. Beleza. Menores de idade. Aqui, as hipóteses são mais restritas. Então, menor de idade tem que ter consentimento de pelo menos um dos pais, tá? Só é permitido
tratar dado de criança sem o consentimento dos pais, se for com um objetivo específico de encontrar um deles, tá? Então, aí, se você encontra uma criança, enfim, uma criança chega no hospital, onde quer que seja, não seria necessário o consentimento dos pais, mas aí logo em seguida os pais teriam que ser comunicados. Avançando aqui mais para o meio da apresentação, até um ano atrás, Felipe, deixa eu te interromper um pouquinho. Então, imagina que chega uma criança, não, mas um adolescente de 17 anos lá. Aí eu preciso esperar que os pais cheguem para poder a gente fazer o atendimento desse menor, ou a gente vai fazendo atendimento e quando os pais chegarem é feito o consentimento? Essa é uma pergunta boa. Como eu falei, o consentimento ele é uma das formas das 10 bases legais de dados pessoais, uma das 8 para dados sensíveis. Para fins de incolumidade, proteção da vida, o consentimento não é necessário. Então, assim, se chega uma criança, numa daquelas hipóteses, vou até voltar a elas, de proteção da vida ou incolumidade física, não seria necessário, por exemplo, consentimento. Mas, numa outra situação que não se enquadre nessa hipótese emergencial, a medida mais prudente seria aplicar a regra de exigir pelo menos um dos pais que consentisse, tá? Porque, mais uma vez, não significa que não haja outras formas de tratar dados, mas a gente vai ter que encaixar em alguma outra caixinha dessas para justificar o tratamento. Assim, todo o espírito da lei porque até hoje os dados eram tratados de forma muito livre e sem controle dos titulares. O espírito da lei é muito simples, é que todo tratamento de dados possa ser auditável, tenha começo, meio e fim, que você possa explicar, que você possa ter transparência. Então, como medida de cautela, embora a lei autorize a proteção da vida e incolumidade, eu acho que recorrer ao consentimento pode dar uma segurança adicional em se tratando de criança por conta da exigência da lei. Avançando aqui, o maior fantasma das empresas e qualquer controlador de dados era vazamento de dados. E até um ano, antes de agosto de 2018, qualquer pessoa que sofresse vazamento de dados não saberia responder essas 4 perguntas, seguramente. Então, se vazasse dados, o cliente perguntava, tem que comunicar alguma autoridade? Primeira pergunta, qual autoridade seria ela? Segunda pergunta, eu tenho que notificar os titulares que foram impactados, além de uma autoridade pública? Terceira pergunta, qual é o conteúdo mínimo obrigatório dessa comunicação? Ou seja, se eu tiver que avisar alguém, o que eu tenho que avisar? Quais são as informações necessárias? E por último, qual que é o prazo para comunicar? A gente sabe que algumas dessas perguntas foram respondidas, outras não na lei. Eu vou passar elas. Primeiro, conteúdo mínimo, hoje a lei já diz qual que é. Então, por exemplo, vazou dado, é necessário indicar a natureza dos dados impactados, quem são os titulares. Terceiro, quais foram as medidas técnicas de segurança adotadas para reverter ou mitigar o dano e quais são os riscos do incidente. Por exemplo, os riscos não são sempre os mesmos. Uma coisa é vazar, o risco de vazamento de dados sensíveis é um. O risco de vazamento de dados cadastrais é outro, por exemplo. Vazar nome é uma coisa, vazar senha do banco é uma coisa, vazar informação sobre HIV é outra. Então, a lei já deu um detalhe, um roteiro do que tem que estar nessa correspondência. Isso é comunicado à autoridade e aos titulares. Aí a autoridade, vem o segundo passo, verificando a gravidade, vai poder determinar ampla divulgação e alguma medida de reversão ou mitigação do dano, caso isso já não tenha sido feito. Então, o que seria ampla divulgação? Comunicar, por exemplo, um jornal de grande circulação. Vazou senha de banco para todo mundo? Provavelmente a autoridade vai fazer isso. Vazou dados de saúde? Provavelmente a autoridade vai verificar a gravidade, determinar ampla divulgação. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Conteúdo mínimo a lei prevê hoje. A quem comunicar, a lei prevê uma autoridade nacional de proteção de dados. Que nem a gente tem a Anatel, a ANP, a ANS, teria uma ANADados, por assim dizer, que seria a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei de agosto, no texto original, ela criou essa autoridade, mas deixou para uma regulamentação posterior. Aí veio a medida provisória de dezembro, aquela que eu falei que veio ao apagar das luzes, quase no fim do governo Temer,
vetou a criação. Criou a autoridade que tinha sido vetada pelo Temer. Então, a lei foi aprovada, saiu do Congresso em agosto, com autoridade criada, o presidente Temer vetou, e a medida provisória restabeleceu essa autoridade. Então, hoje, no atual cenário, a gente tem uma autoridade que foi criada pela medida provisória, mas ela tem que ser confirmada no Congresso. Isso é muito bom, por vários motivos. Hoje tem um vazamento de dados, a gente tem cliente que não sabe para quem informar. É para o PROCON, é para a Senacom, Secretaria de Consumidor, é para a polícia, é para a Delegacia de Crimes Informáticos. Então, hoje a gente tem uma autoridade que vai concentrar essa função e vai ser o primeiro intérprete da lei, com o objetivo de harmonizar a aplicação da lei de matéria de dados pessoais. Isso é muito positivo para fins de segurança jurídica. Então, a gente já sabe qual é o conteúdo, a quem informar. Terceira pergunta, qual é o prazo? Aqui a gente já tem uma diferença com o GDPR. Não sei se alguém não conhece o GDPR, mas eu vou... Vocês estão familiarizados com o conceito ou não? Fala um pouquinho aí, Felipe, sobre o GDPR. O GDPR, falando de forma muito breve, é o equivalente da LGPD europeia, tá? Que é o General Data Protection Regulation. Então, assim, a nossa lei foi fortemente inspirada no GDPR, ela serviu de parâmetro para vários países, está servindo ainda, entrou em vigor em maio do ano passado, não tem nenhum ano. Tanto é que poucos meses depois a nossa lei foi aprovada, tamanha influência dela. E aqui tinha uma diferença. No GDPR, eles obrigam que a comunicação de um vazamento de dados seja feita em 72 horas. Na nossa lei, eu acho que a redação foi mais apropriada, porque ela fala em prazo razoável. Então, é um conceito jurídico indeterminado, não é um número fixo, mas, assim, vai ser avaliado em caso a caso, isso. Considerando que tem vários incidentes de segurança, só são revelados um ano, a gente teve vários clientes já, inclusive instituição financeira, que o TI só descobre que tem alguém visualizando, que tem um acesso não autorizado na base de dados um ano depois. Estatística de TI mostra isso. Por vários meses, às vezes, tem acesso hacker e só muito tempo depois se descobre. Então, seria 72 horas de quando? Da ocorrência do vazamento, da ciência do vazamento. Então, a nossa lei ela trouxe um conceito mais ponderado ao exigir a comunicação num prazo razoável. Avançando para o fim da parte geral da lei, vem as sanções. E aí tem uma gradação em ordem de gravidade, né? Primeira sanção é a advertência. Então, vai ser o puxão de orelha, a autoridade. Eu espero que a autoridade, quando começar a trabalhar, aplique muito essa sanção, principalmente no começo, como forma de educar o mercado. O país não tem um histórico de cultura de proteção de dados. O mercado tem que ser educado, tem que aprender. Então, antes de recorrer a sanções mais gravosas, acho que seria interessante se valer da advertência. A segunda sanção é uma multa. E aqui é uma multa pesada, de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil, limitado a 50 milhões por infração. E aí vem a pergunta complicada. O que é uma infração? Pergunto a vocês. Então, se teve vazamento de dados envolvendo 100 pessoas, eu tenho 100 infrações? São 100 multas? Ou é uma única infração com 100 vítimas? Ou então, se eu tenho um acesso, minha base de dados foi exposta por 6 meses. Eu tenho quantas infrações dentro de 6 meses? Uma única? Uma infração continuada? Quantos meses são necessários para ver mais uma infração? Então, essas perguntas estão em aberto. Hoje, a previsão de multa é por infração, seja uma multa simples, aplicada uma única vez, ou uma multa diária, por dia, né? Terceira sanção é a publicização. Isso é uma das sanções mais graves, muitas vezes mais do que a multa financeira. É o prejuízo reputacional, né, enorme para a empresa. É você ter a infração divulgada em veículos de grande circulação. Isso é uma medida que pode ser imposta pela autoridade. E, por último, o bloqueio ou eliminação dos dados a que se refere a infração. Notem que não é o bloqueio da atividade. Eu 100 pessoas, eu tenho 100 infrações, são 100 multas, ou é uma única infração com 100 vítimas? Isso é eco agora?
Veio um eco aqui, peço desculpas porque eu acabei Não, de... tranquilo, Felipe. Foi porque uma pessoa entrou e estava ativo o microfone, mas já resolvido já. Tá bom. Então, a última sanção, isso é importante, não é um bloqueio da atividade como um todo, tá? É o bloqueio daqueles dados pessoais a que se refere a infração, né? Então, se fosse bloqueio de qualquer tratamento de dados, seria inviável. O banco não consegue mais fazer pagamento se não puder processar dado pessoal. A companhia aérea não consegue mais transportar ninguém se não puder processar dados pessoais. Então, essa é uma sanção muito grave, não acho que vai ser aplicada na maioria das vezes. Aqui, entrando mais na parte de saúde, a gente falou da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei geral, daí o G no nome. Depois da lei, isso é interessante, já veio uma lei que menciona a LGPD. Isso é legal ver como a LGPD vai despertar aí novos movimentos legislativos. Uma delas, bom, melhor, antes de falar da lei, eu queria falar da medida provisória, uma parte importante. A primeira alteração da medida provisória é o período de adequação. A redação de agosto previa início da vigência para fevereiro de 2020. Eram 18 meses desde agosto. As empresas estavam desesperadas pelo seguinte: se na Europa, que tem uma cultura muito mais forte de proteção de dados, um histórico muito mais forte que o nosso, eles tiveram 24 meses, 2 anos para implementação, o GDPR entrou em vigor em maio de 2018, mas foi aprovado em 2016. Por que o Brasil teria 18 meses, não 24? Então, essa foi a primeira alteração da medida provisória do Temer, em dezembro, aumentar o período de adequação para agosto de 2020. Se a medida provisória cair, não for aprovada, volta-se em fevereiro. E a segunda alteração importante, bom, a última do encarregado de dados eu já falei, que caiu a exigência de ser pessoa natural, então pode ser jurídica, mas eu queria falar desse segundo ícone, que é o compartilhamento entre controladores de dados sensíveis de saúde. A lei tem um conceito de dado pessoal, como eu falei, tem um segundo conceito de dado sensível, e a saúde é um dos dados sensíveis, mas tem uma regra específica, não só para qualquer dado sensível, mas específica para a saúde, que proibiu, era uma regra muito grave, muito restritiva, que só admitia o compartilhamento de dados entre controlador de dados em caso de portabilidade por iniciativa do titular. Ou seja, só se o titular de dados pedisse a portabilidade de dados dele, seria tolerada, admitida o compartilhamento. A medida provisória manteve essa hipótese de portabilidade, mas acrescentou uma segunda, que é o compartilhamento de dados para fins de atendimento de saúde suplementar, que é uma coisa importante para vocês. Então, hoje, a gente tem duas hipóteses de compartilhamento de dados de saúde: portabilidade por iniciativa e consentimento titular e necessidade de comunicação para adequada prestação de serviço de saúde suplementar. Se a medida provisória cair, essa hipótese sai. Então, a empresa que estava preocupada antes, como é que eu vou avisar plano de saúde, os dados dos meus empregados, se a lei só admite em caso de portabilidade? Agora ela pode ficar tranquila, tem uma previsão expressa que admite a comunicação para esse fim. E agora, voltando às leis que eu disse que já foram influenciadas pela LGPD, eu queria falar da Lei 13.787 de 2018. Essa também foi uma lei de dezembro do ano passado, não sei se vocês estão familiarizados com ela, uma lei importante para o setor de saúde, que é a lei da digitalização do prontuário médico. O primeiro artigo dela é interessante, porque ele fala o seguinte: a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário do paciente será disciplinado por esta lei, que é a 13.787, e pela LGPD. Então, a gente já tem hoje uma lei que já menciona no seu primeiro artigo a LGPD como regime legal. E por que essa lei é interessante? Tem muito hospital que pagava rios de dinheiro para ter galpões e para armazenar prontuário médico. Essa era uma reclamação do setor. E essa lei prevê um rito que dá segurança para o hospital que quiser se desfazer desse prontuário de forma segura. Então, por exemplo, a lei prevê algumas regras, não vou falar de todas, vou falar das principais. Ela prevê um procedimento para a digitalização do prontuário. Então, o que significa isso? O prontuário médico do paciente,
têm que ser digitalizados de forma autêntica, confidencial e em sua integridade. Na prática, o que significa isso? Então, você tem um prontuário médico com um CD com ressonância magnética, na digitalização vai ter que ter lá as fotos de ressonância magnética. Tem lá algum exame anexo, tem que digitalizar na íntegra. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse prontuário médico físico, ele vai ser digitalizado e quem vai avaliar se foi digitalizado respeitando a integridade, a autenticidade e a confidencialidade, como eu mencionei agora, vai ser uma comissão permanente de revisão de prontuários. O que significa isso? Não vai poder o médico chegar em 3 médicos e falar, então, tá tudo certo, foi digitalizado na íntegra, então beleza, vamos deletar, vamos destruir o prontuário físico, porque é uma comissão permanente. Não é reunir meia dúzia de médicos e formar uma comissão de ocasião e dizer que o procedimento foi respeitado de digitalização. Não, uma comissão permanente. E aí, existe um prazo mínimo de 20 anos para a eliminação do prontuário físico ou eletrônico. Então, o hospital, querendo, ele depois de 20 anos, ele vai poder... Tem 2 alternativas. Ou ele elimina se ele quiser, claro. Ou ele elimina, ele tem essa liberdade pela lei para eliminar o prontuário médico, ou ele devolve para o paciente. Então, isso é muito positivo, porque existe um custo no armazenamento da informação. Então, hoje o hospital tem tem um caminho legal para fazer essa digitalização de forma segura, com prazo para eliminação, procedimento, comissões. Então, foi uma lei positiva que já menciona a necessidade de respeitar a intimidade. É claro que dados de valor histórico, descoberta da cura da AIDS, enfim, dados médicos que podem ter valor histórico não estão sujeitos a esse prazo, a lei menciona isso. Enfim, podem ser retidos aí de outra forma. Por que isso é muito importante, gente? Tem um episódio que eu gosto muito de falar, e aqui eu vou encerrar a apresentação no próximo slide, que aconteceu em 2011, em São Paulo. Todos conseguem ler a notícia aí? O Hospital de São Paulo joga no lixo os dados sigilosos dos pacientes. Essa é uma notícia da Folha. Foram 2 hospitais, São Luís e o Vila Cachoeirinha, eu acho. E, bom, um agente de limpeza urbana da companhia que fazia esse serviço encontrou dentro do lixo contas hospitalares de internação do hospital, diárias de até R$300 mil, procedimentos realizados, limpeza intestinal, dietas, enfim, até tudo isso em meio a vísceras humanas e lixo hospitalar. E aí vocês podem imaginar, por conta dessa grave infração à privacidade e à proteção de dados, vocês podem imaginar a sanção grave que foi aplicada, que foi de R$1.000. Então, assim, foi aplicada uma multa, que não é essa multa que eu mostrei para vocês agora, de 2% do faturamento, não é a publicização, é uma multa administrativa, uma multa urbanística, por colocação irregular de lixo. Não era uma multa de dados pessoais, era uma multa por colocação irregular, uma multa da prefeitura. Esse cenário acabou. Então, assim, eu gosto muito dessa notícia, porque é uma notícia muito recente, de 8 anos atrás, que mostra que daqui a um ano, se isso se repetir, não vai ser aplicada uma multa de R$1.000. Pode ter certeza. Eu acho que esse episódio ele mostra muito, ele revela exatamente a importância de se ter preocupação com todo o ciclo da informação. Ou seja, não adianta a gente coletar o dado com consentimento, armazenar na nuvem, compartilhar com criptografia. Se na hora do descarte, a gente descarta dessa forma, né? O ciclo de dados é esse: coleta, tratamento, armazenamento e descarte. Todo o fluxo tem que ser de acordo com a lei. Se na eliminação for jogado dessa forma, isso vai acarretar em multas muito pesadas. Então, eu acho que esse episódio ele é muito interessante, porque ele mostra uma prática que eu espero que não volte a acontecer. Aqui, esse último slide, na verdade, aí para abrir a discussão, não vou dar uma resposta. Vários modelos de negócio vão ser repensados, a exigência de farmácia é uma delas, tanto é que o Procon já começou a multar, enfim, Drogaria Araújo é uma rede famosa em Minas Gerais,
essa notícia é de dezembro de 2018. Então, é claro que o setor de saúde vai ser impactado. Queria agradecer, espero que não tenha sido muito rápido. Eu procurei abordar vários pontos da lei, então isso me obrigou a correr um pouco na fala. Sei que foi muita informação, espero que tudo tenha ficado claro e não tenho a pretensão de esgotar as dúvidas, elas são muitas. A gente tem acompanhado uma série de clientes procurando a implementação da lei de forma segura e a gente pode, elas não são definitivas, porque a lei ela começa a valer em agosto de 2020. Então, eu queria só completar com uma mensagem final. A lei ela tem que ser vista como uma oportunidade. Privacidade está se tornando uma vantagem competitiva. Se não for pelo medo de aplicação da multa, que seja como oportunidade de negócio. Eu acredito que a lei vai ser muito implementada, não pelo medo da multa, mas sim como forma de ficar competitiva. A gente já tem vários clientes que estão sendo exigidos. Quem lida com parceiros internacionais tem que assinar termos de adequação com o GDPR. Na Europa, eles são muito rigorosos com isso. E daqui a pouco, não tenho dúvida que vão surgir certificações também. Então, fevereiro, seja agosto de 2020, com a redação da medida provisória, seja fevereiro de 2020, com a redação original, caso a medida provisória não seja aprovada, fato é que essa é uma data, não é uma data final, ela é um ponto de partida, não de chegada, né? Então, assim, muito trabalho vai continuar sendo feito para a adequação progressiva da lei e eu espero que todos vocês possam contar com o BMA, que tem feito bastante esse trabalho. Obrigado a todos, viu? Obrigado, Felipe, aí pela brilhante explanação aí sobre o tema. E só para a gente terminar, antes de eu passar a bola para a parte aí de catarata mesmo, essa última lei que você mencionou, a Lei 13.787, ela é uma lei que ela já está pronta para ser aplicada, ela já está valendo agora, ela precisa ainda de mais alguma regulamentação? Porque ela é um tema meio amplo assim, né? Ela prevê a regulamentação futura para alguns pontos específicos só, mas para todos os efeitos ela já está em vigor sim. Ela menciona que o regulamento vai detalhar alguns pontos que ficaram em aberto da lei, mas ela não tem um prazo de vacância como a LGPD tem. A LGPD tinha um prazo de vacância de 24 a 18 meses, que a gente viu. A lei de digitalização do prontuário médico não tem. Então, para todos os efeitos, ela conta a partir da publicação, que foi em dezembro de 2018. O regulamento ele vai ser um acréscimo, mas não está condicionando a eficácia da lei, não. Já está valendo. Perfeito. Vamos torcer que essa medida provisória ainda segura aí até agosto, para dar tempo de todos nós se adaptarmos a essa nova realidade. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pela participação. A gente já está aqui com o tempo estourado, mas quem tiver pergunta pode mandar aí para o sbal@sbal.com.br e as perguntas a gente vai encaminhar e Felipe e o pessoal do BMA vai poder responder e vai chegar a quem tiver realmente querendo tirar suas dúvidas. Felipe, pode fazer suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Obrigado. Peço desculpas por ter estourado o tempo, mas devido à relevância do assunto, eu acho que a extensão do tema, mas eu fico à disposição para responder aí qualquer questionamento por e-mail. Obrigado pela oportunidade a todos, uma boa noite, viu? Obrigado aí. Melhoras aí da chuva aí do Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Boa noite aí para você, Felipe, para todo o pessoal aí. Gostaria, então, agora de passar a bola aí para o meu amigo aqui, Newton, e vamos dar seguimento aí com a parte agora de catarata e refrativa. E hoje temos um tema aí que o professor Jedi Milton Yogi sabe demais sobre o assunto. Então, vamos aproveitar para a gente aprender aí um pouquinho aí.